Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus irmãos, que privilégio nós temos de, no final deste dia, nos reunirmos aqui para buscar a face de Deus. Eu quero compartilhar com vocês o texto que está em Romanos capítulo 5, versos de 1 a 11. Peço que você abra sua Bíblia desse texto e mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem após a leitura. Romanos capítulo 5. Está escrito o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Eu quero pensar com vocês sobre 7 frutos da justificação. Esta doutrina não é uma doutrina paralela ou lateral ou superficial da fé cristã. Eu reputo esta doutrina como núcleo, como coração, como a essência da própria fé cristã. Muitos crentes passam a vida toda sem desfrutarem, sem usufruírem na vida, na prática, o real significado dessa doutrina. Há muitos crentes que pensam que ele vive cada dia nessa corda bamba. Se eu viver certo, eu estou salvo. Se eu der uma escorregadela, hoje eu estou perdido. E vivem nesse zigue-zague, nessa gangorra, salvo, perdido, salvo, perdido, salvo, perdido. Nem segurança, nem certeza. Quando você compreende o que é a justificação, isso traz paz para a sua alma, traz descanso para a sua mente, traz segurança para a sua vida. A primeira coisa que eu quero declarar a título de introdução é que a justificação é um ato legal de Deus, é um ato jurídico, forense. É uma declaração de Deus a seu respeito, lá no seu tribunal, lá no trono. Não acontece aí dentro de você, acontece fora de você. Deus, na justificação, tratou com seus pecados do passado, do presente e do futuro. Esse assunto está resolvido no tribunal de Deus. Quando alguém paga uma dívida, você tem uma dívida e alguém quita essa dívida por você, você não é mais devedor, a dívida está paga. Se o salário do pecado é a morte, e o seu substituto morreu pelos seus pecados, você não precisa morrer mais. Se a condenação que estava sobre a sua cabeça, como cantamos aqui hoje, mas alguém sofreu o golpe da lei no seu lugar e satisfez plenamente as demandas da justiça de Deus no seu lugar, significa que você está quites com a lei e quites com a justiça.
Quando você creu em Jesus, Deus está dizendo para você: pois bem, agora então, você está quites com a minha lei, quites com a minha justiça, não tem condenação mais sobre a sua vida aqui. Ao contrário, você tem aqui no meu tribunal um crédito infinito. Toda a justiça do meu filho está depositada na sua conta. Eu estou falando dos pecados do passado, dos pecados do presente, dos pecados do futuro. Você está justificado. É um ato único, legal. Não se repete mais. Ele é instantâneo, ele é completo e ele é final. Talvez você pergunte: pastor, mas eu não sou pecador ainda? Eu não continuo pecando? Verdade. Só que agora você mudou de status. Você era um réu, agora você é um filho. Quando um filho erra com o pai, ele não deixa de ser filho. Ele confessa esse pecado, reconhece que pecou, confessa o pecado, se arrepende dele, e ele então retorna à intimidade, à comunhão com o Pai. Quando Davi pecou, e Davi, diz Romanos 4, que foi justificado, assim como Abraão foi justificado pela fé, assim como você e eu somos justificados também pela fé, ele não pede para Deus devolver para ele a salvação, ele pede para Deus restituir a alegria da salvação. Essa é a primeira verdade que é muito importante entender. A guisa de introdução. Segunda coisa é que está escrito aqui: justificados, pois, mediante a fé. A fé não é a causa meritória, a fé é a causa instrumental. Você não é salvo por causa da sua fé. Você é salvo por aquilo que Cristo fez na cruz por você. Mas você toma posse disso pela fé. É a mão estendida de um mendigo a receber o presente de um rei. Então, Paulo vai prosseguir e dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pegue esse ponto aqui. A justificação é por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Ninguém é justificado à parte de Cristo ou fora de Cristo, mas por causa da obra de Cristo. Me permita explicar melhor. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Não há justo. E a Bíblia diz que todos nós vamos ter que comparecer perante o tribunal de Deus. E a Bíblia diz que nós pecamos por palavras, nós pecamos por obras, nós pecamos por omissão, nós pecamos por pensamentos. O tribunal de Deus é o único tribunal do universo que tem competência e poder para julgar foro íntimo, uma vez que só Ele conhece o coração. Então, ao comparecermos perante o tribunal de Deus, se estivermos fora desse ambiente da justificação, não haverá a mínima chance de alguém ser inocentado ou justificado, porque pelo critério das palavras a gente não passa, pelo critério das obras também não passa, pelo critério da omissão também não passa, e pelo critério dos pensamentos piorou ainda. Então, à luz dessa justiça divina, todos vão ser o quê? Condenados no tribunal de Deus. Impossível. Porque você não precisaria ter uma multidão de pecados para ser condenado. Basta um para ser condenado. Porque o padrão que se exige é justiça total, é perfeição plena. E ninguém é perfeito. Ninguém é justo. Portanto, estaríamos irremediavelmente condenados. É por isso que Deus providencia um substituto. Porque Deus não passou por cima do seu pecado, Deus não fez vistas grossas com o seu pecado, Deus não jogou fora e botou de lado a sua justiça, a sua santidade. Deus não pode deixar de ser Deus. Então o que Deus fez? Para ser justo e justificar o pecador, Ele mandou o seu Filho Jesus como seu representante, como seu fiador. E Cristo assumiu o seu lugar. Ele não foi para aquela cruz como um mártir. Ele foi para aquela cruz como seu representante. E a Bíblia diz que Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras, para a nossa justificação. Então, quando você crê em Jesus, você é declarado
justo diante do tribunal de Deus. Isso não significa apenas que seus pecados foram perdoados, significa mais, significa que além dos seus pecados serem perdoados, você tem um crédito infinito diante do tribunal de Deus, toda a justiça de Cristo depositada na sua conta. É a doutrina da imputação. Agora, quando você entende isso, agora você tem 7 frutos, resultado disso. Primeiro fruto, olha aí comigo por favor, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Primeiro fruto, paz com Deus. Preste atenção que paz com Deus é muito diferente de paz de Deus. Paz com Deus não tem nada a ver com sentimento. Preste atenção nisso, irmão. Às vezes a gente pensa que certeza de salvação tem quando eu estou bem. Tem dia que você acorda meio triste. Tem dia que você acorda com um nó na garganta. Tem dia que você acorda e seu coração está abalado ou abatido. Você oscila, Deus não. Deus não. O amor de Deus por você é o mesmo, a obra de Cristo é a mesma, a sua justificação não foi abalada, não foi comprometida. Paz com Deus significa um novo status, um novo relacionamento. Você foi reconciliado com Deus. Nada nem ninguém pode mudar essa condição. Isso é paz com Deus. Você pode estar triste, você pode estar alegre, você pode estar doente, você pode estar com saúde, você pode estar com dinheiro, você pode estar sem dinheiro. Paz com Deus não é sentimento de coração, é uma posição que você recebeu, você foi reconciliado com Deus. Isso é final. Segundo fruto da justificação, veja comigo aí, versículo 2. Por intermédio de quem, ou seja, de Cristo, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então o segundo fruto é acesso à graça. Esse acesso à graça não é como a paz com Deus. Paz com Deus aconteceu uma única vez, não repete mais, aquilo é a sua mudança de situação. Acesso à graça é algo diário, dinâmico, constante, que você desfruta todo dia, toda hora, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Você tem livre acesso a esta graça. Esta palavra, acesso, no grego, é uma palavra belíssima. E ela tinha 3 significados. Primeiro, significava introduzir alguém na presença da realeza. Dentro do contexto dos reis da antiguidade, que ninguém tinha acesso a ele, nem a esposa tinha. Só o filho primogênito, o herdeiro do trono, que tinha livre acesso a ele. Pois bem, você tem livre acesso ao trono da graça. O caminho está aberto. O seu irmão mais velho entrou por você, e você é filho, e você tem livre acesso à presença de Deus. Você fala com ele na rua, você fala com ele no hospital, você fala com ele no seu escritório, você fala com ele na sua casa, você fala com ele quando você está na praia, você fala com ele quando você está viajando, em qualquer circunstância, você tem livre acesso. A linha não está ocupada e não precisa marcar com antecedência com a secretária, porque não tem secretário. Ele está 24 horas disponível para ouvir você e atender você. Livre acesso à graça. Esta palavra significava também aproximação do adorador no santuário, no Santo dos Santos para adorar. Você é adorador e você tem livre acesso a Ele a qualquer hora para adorá-lo. Mas essa palavra significava, em terceiro lugar, um porto seguro para você atracar o seu barco. O mar pode estar revolto, mas você tem entrada firme e segura, um porto seguro para a sua alma. Você tem livre acesso a esta graça. Esse é o segundo fruto. Vamos ao terceiro fruto da justificação. Olha aí comigo, versículo 2. Ainda. E gloriamo-nos, a parte B, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então o terceiro fruto é a expectativa, ou a garantia, ou a certeza, ou a segurança da glória. Oh, irmãos, todas as religiões do mundo deixam você um grande ponto de interrogação com respeito ao futuro. Não tem certeza, não tem segurança, é inquietação, é medo, é desespero. Se você pega um indivíduo que é um materialista, ateu, ele diz: morreu, acabou, é matéria só e acabou. Que esperança tem nisso?
Se você pensa no espiritualista, ele vai dizer para você: olha, não, você morre, desencarna e encarna de novo, e reencarna de novo, e morre, desencarna e reencarna, e vai, e Jesus deixou claro, que é nascido da carne é carne, vai continuar sendo carne, não importa se 1000 vezes é carne, não tem esperança não. Se a pessoa é de uma outra vertente religiosa, não, o cara morre, ele não é tão bom para ir para o céu direto, mas não é tão mal para ir para o inferno direto também, então ele vai para um lugar de sofrimento, de um purgatório, que vai lá no fogo, não sabe se 1 ano, se 10 anos, se 100 anos, se 1000 anos, o cara sofrendo, até que então ele é purificado para entrar na bem-aventurança. Tem esperança nisso? Não tem esperança. Tem outro que não, morreu, a alma vai dormir também junto com o corpo e não tem glória agora, tem escuridão do túmulo. A Bíblia diz que quando o crente morre, o espírito é aperfeiçoado e ele entra na glória. Porque morrer para o crente é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer para o crente é lucro, porque é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Jesus disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o crente não tem medo do amanhã, o crente não tem medo do futuro, o crente não tem medo da eternidade, o crente não tem medo da morte, o crente tem segurança da glória de Deus. Gloriamo-nos na expectativa da glória de Deus. Bendito seja o Senhor. Me permita ilustrar isso. Paulo estava no corredor da morte, na masmorra mamertina, e ele já tinha sido sentenciado à pena de morte, aguardando só o dia da execução. Ele estava no corredor da morte. Mas ele escreve para Timóteo e diz assim: Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. O crente, quando morre, na verdade não é só que ele vai para o céu, é o céu que vem buscá-lo. Mas o quarto fruto, irmãos, quarto fruto da justificação, está aí nos versos 3 a 5, que é a alegria no sofrimento. Olha comigo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então vamos entender algumas coisas. Só um cristão pode ler isso aqui sem ficar chocado. Porque se um camarada lê isso aqui e não tiver discernimento espiritual, vai dizer: bom, ser cristão é uma loucura. Isso aqui é masoquismo. Que negócio é esse? Eu vou me gloriar na tribulação? Quem se gloria na tribulação? Fica feliz. Quem chega no médico e o médico diz: você está com câncer, sai pulando de alegria. Quem chega na empresa e é mandado ir embora, sai de lá festejando. Quem estuda e rala o ano inteiro para fazer um concurso e não passa, e sai de lá pulando de alegria. Quem faz a prova do Enem e leva pau, sai de lá alegre. Não, que negócio é esse? Nos gloriamos nas próprias tribulações. A palavra tribulação no grego é ser esmagado por um rolo compressor. A palavra no latim é tribulum. E o tribulum era o descascador de cereal, que passava o rolo com os dentes afiados, ia massacrando a palha e tirando ali o grão. Como assim você se alegra na tribulação, se gloria na tribulação? Não é que o crente tem prazer em sofrer, não. Ele não se alegra no sofrimento em si, não. Ele compreende o seguinte, que nesse processo da transformação da nossa vida, da santificação da nossa vida, quando Deus está nos burilando, nos usando lixa grossa para nos transformar em pessoas parecidas com Jesus, a tribulação é pedagógica. Porque o próprio Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu.
É por isso que o livro de Eclesiastes diz que há muito mais sabedoria na casa do luto que na casa da festa, porque na casa da festa não tem reflexão, mas na casa do luto o homem começa a parar e pensar quão breve é a vida, e quão inevitável é a morte, e quão certa é a eternidade. O sofrimento é um melhor professor do que a alegria. Pouca gente aprende alguma coisa com alegria, mas quando você passa por uma prova, você começa a se quebrantar, a palha vai embora e só fica o grão. O fogo de Deus vai tirando a escória para que fique o metal nobre, puro, limpo e belo. Mas notem mais, por que ele está se alegrando na tribulação? Sabendo que a tribulação produz perseverança. E a palavra perseverança aqui é a palavra grega upomone, que significa uma paciência triunfadora. Não é estoicismo de você trincar os dentes, não. Você persevera por uma razão muito simples. Você sabe que Deus está no controle, que Deus é seu pai, que Ele não castiga você sem motivo, que você foi bom passar, como Davi disse, pelo sofrimento, para que eu aprendesse a tua lei. E ele diz o seguinte: e a experiência produz esperança. Não uma esperança qualquer, não uma esperança vaga. Nós temos a certeza de uma coisa, irmãos: o fim já está determinado, já está lavrado. O que começou boa obra em nós vai completá-la. Nós não enxergamos na curva, nós não enxergamos no escuro, nós não chegamos lá no finalzinho da linha, mas Deus já tem tudo isso na sua mão, e o plano de Deus não vai ser frustrado. Uma das coisas que mais me encanta na Bíblia é quando leio Apocalipse 13, diz que todas as nações, todos os povos da terra, todos sem exceção, vão se prostrar e adorar o anticristo, exceto os que têm o selo de Deus, exceto os que têm o nome escrito no livro da vida. Sabe o que significa isso? O anticristo não vai enganar nenhum dos salvos em Cristo Jesus. O diabo não vai tirar nenhuma das ovelhas de Jesus dos braços dele. A mais frágil ovelha está tão segura quanto o crente mais fervoroso, porque esta obra não é nossa, esta obra é de Deus. A segurança nossa está garantida. Você tem viva esperança. Mas agora, o texto vai dizer que você tem um quinto fruto da justificação, que é o derramamento do amor de Deus, versos 5 a 8. E eu gostaria de destacar 3 fatos desse amor de Deus aqui. Primeiro, este amor é um amor copioso. Olha o verso 5 comigo. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Irmãos, pensa numa chuva torrencial, mas não uma chuva que traz desabamento, que destele as casas, que invade as ruas e destrói a cidade. Eu estou falando daquela chuvarada gostosa do amor de Deus, que inunda você, de prazer, de deleite, de você se olhar no espelho e dizer: Deus me ama. De você sair de casa de manhã e dizer: Deus me ama. De você ir para o trabalho não murmurando, não aqui, ó segunda-feira, ó terça-feira, ó quarta-feira, você: Deus me ama. De você sentir que você tem valor, que você é importante para Ele, Ele ama você. E como diziam os nossos irmãos puritanos, você acha pouco o fato de você ser amado por Deus? É um amor copioso. Segundo lugar, é um amor imerecido. Porque notem comigo no verso 6, quem nós éramos. Primeiro, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, quem éramos nós? Nós éramos fracos e nós éramos ímpios. Mas confira o versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Éramos fracos, éramos ímpios e éramos pecadores. Mas confira o versículo 10. Porque nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus. Então quem nós éramos? Fracos, ímpios, pecadores
e inimigos. Você gosta de gente assim? Esse tipo de gente que você escolhe para você amar? Eu acho que você quer ser mais seletivo do que Deus no seu amor, não? Foi assim que Deus nos amou. O amor dele não é só copioso, não, o amor dele é imerecido. Mas em terceiro lugar, o amor de Deus, além de copioso e imerecido, ele é provado. Porque o verso 8 está escrito assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meu amado irmão, nunca questione o amor de Deus por você. Deus já deu uma prova maiúscula, superlativa. Deus não disse para você: olha, eu te amo, escrevendo nas nuvens com letras de fogo. Ele esculpiu na cruz do seu filho: eu te amo. E não tem como amar mais. Deus não deu apenas o seu melhor, Deus deu tudo. Deus deu a si mesmo, Deus deu o seu filho. Ele não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. E Paulo pergunta: dificilmente alguém se disporia a morrer por um justo, porque talvez por um justo alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sexto, fruto da justificação é a certeza da glorificação. Confira comigo aí os versos 9 e 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Veja você que nós fomos salvos, reconciliados, justificados pela morte. Mas Cristo continua lá no céu, trabalhando por nós, intercedendo por nós, como nosso supremo advogado. E agora, você não apenas foi justificado, mas você tem a segurança e a certeza de que você será salvo pela sua vida, no sentido da salvação completa, da glorificação. Irmãos amados, essa é uma verdade que está patente nas Escrituras. O fim da linha é a glorificação. Teremos um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Nós estaremos lá para sempre e sempre e sempre e sempre. Não apenas no céu, mas no trono, reinando com Ele. Tudo aquilo que Deus criou e vai ser restaurado é nosso, para o nosso deleite, para nós vivermos por toda a eternidade, glorificando a Deus, exaltando a Deus, nos deleitando nele, nos deleitando na obra dele, usufruindo tudo aquilo que ele fez para o louvor da sua glória e para o bem dos seus filhos. Pode ter certeza disso. Quando você pega uma fruta bem gostosa e saboreia, como você pega uma manga rosa, né? Acho que a síntese de toda a beleza e de todo o sabor das frutas, e você degusta, pense nisso, Deus fez essa manga pensando em você, para o seu deleite, para o seu prazer. Quando você pega o alimento que você mais gosta, você mais aprecia, pense nisso, Deus fez isso pensando em você, para que você fosse feliz nisso, tivesse prazer nisso e glorificasse a Ele por isso. Agora pense nas bem-aventuranças eternas, nas glórias eternas, que nós não conseguimos agora sequer avaliar, sequer entender, sequer compreender. Vai para muito além daquilo que a nossa imaginação consegue captar, pois Deus fez tudo isso para que você desfrute para sempre e sempre e sempre, num corpo perfeito, num corpo de glória, imortal, poderoso, celestial, espiritual, um corpo glorioso, como os astros brilham no firmamento. Ele fez isso para você, pensando em você. Segurança completa. Mas finalmente, sétimo lugar, sétimo fruto da justificação é a alegria em Deus.
Olha o verso 11 comigo, por favor. E eu peço que você fique em pé agora para nós encerrarmos. Você pode ler o verso 11 comigo? Vamos juntos? E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Eu já havia dito lá atrás, no verso 2, nos gloriamos na esperança da glória. Ele já havia dito lá atrás, no verso 3, nos gloriamos nas próprias tribulações. Mas agora, em terceiro lugar, ele diz no verso 11, nos gloriamos em Deus. Deus, na verdade, é a fonte da alegria. E é na presença dele que tem plenitude e alegria. Deus é a minha grande alegria. E eu queria que nós encerrássemos pegando carona no que disse o profeta Abacuque. E eu queria que você abrisse lá em Abacuque. Abacuque é um profeta menor, está depois de Naum, está antes de Sofonias. E ele vai falar por que você e eu podemos nos alegrar em Deus. Capítulo 3 de Abacuque. Capítulo 3 de Abacuque. Versículos 17 e 18. Encontraram aí? Posso te dizer para você que tem Abacuque, com certeza. Ok, então com a voz lúcida, límpida, clara e eloquente, eu convido você para lermos juntos os versos 17 e 18 para encerrar. Vamos juntos? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aleluia! Deus é a maior fonte da nossa alegria. Ele é o conteúdo da nossa alegria. E a alegria em Deus é o sétimo fruto da justificação. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.